Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página do Centro Marcha e Corrida de Alcanena. Hoje com Hélio Gomes, um especialista em 1500, que começou por correr muito novo e que construiu uma carreira nessa vertente, na vertente do meio fundo. Vamos ficar um bocadinho a conhecer mais sobre o Hélio Gomes, em que talvez uma das suas melhores performances foi aquele lugar que é mais inglório, que é aquele que fica à beira do pódio. Vamos já ficar a saber um bocadinho sobre isso. Hélio, boa noite. Olá, boa noite, Carlos. Obrigado por ter aceito o meu convite. Estávamos aqui com alguns problemas técnicos, mas já conseguimos estar aqui em direto, é o mais importante de tudo. Eu peço desculpa, Carlos, a ti e às pessoas que me estão a acompanhar, para que costumo ser extremamente pontual e hoje aqui por um problema da internet atrasei-me. Sabes que é uma vertente que os atletas fazem e constroem ao longo da carreira deles, é a pontualidade, porque se falhas um minuto já não vai Exatamente. dar partida à partida, que é mesmo assim. Hélio, para quem não está a ver, fora do mundo do atletismo, dentro do mundo do atletismo, acredito que toda a gente conheça, e o teu currículo, né? Como é que tu entraste para o atletismo? Sei que tu começaste no atletismo por ser o único desporto que havia nas redondezas onde tu vivias, é verdade? Sim, naquela altura havia outro desporto que há em todo lado, não é? Que é o futebol. E o atletismo ficava, e ainda fica, em frente à escola onde eu fiz a escola primária. E então aquilo foi ali um estímulo para eu me lançar e para eu experimentar. E ainda bem que ficava ali perto, né? Que era Sim, para tu era teres, só atravessar a estrada, para que é a tu teres, Associação Desportiva e Cultural de Tergosa, que ficava 10 metros em frente mesmo à escola primária onde eu andava. antes sequer de falarmos em resultados e naquilo que tu conseguiste ao longo da tua carreira, como é que tu achas que foi a tua infância barra adolescência, uh, enquanto tu representavas o clube lá, digamos, da terra, depois mudaste para os Cicones, também já lá vamos. Como é que foi estes primeiros tempos? Isso influenciou de alguma forma a tua maneira de ser, o teres entrado para o atletismo e o teres vivido nesse mundo? Sim, a minha infância e a minha adolescência influenciou a maneira como eu cresci. Primeiramente porque o atletismo veio complementar também a minha infância, porque foi o primeiro de três filhos que os meus pais tiveram. Pronto, durante 5 anos foi filho único e brinquei muito sozinho, aqui também com alguns vizinhos, mas as nossas atividades eram sempre ao ar livre e então o atletismo veio complementar também essas brincadeiras de criança. E o atletismo, tive a sorte de ter passado pelas mãos certas, pelos clubes certos, tive essa felicidade e construiu, ou deu os alicerces para a construção enquanto humano, não é? Enquanto humano. Isso reflete, digamos que na tropa que tu tens aí a assistir, de certeza absoluta, que eu já vi até ex-atletas que marcaram também o atletismo e que foram teus companheiros, já vi aí comentarem e até a partilharem esta entrevista, portanto, certeza absoluta Claro. que és uma figura carismática entre o mundo do atletismo e isso reflete nesses aspectos. Esses primeiros anos, essas primeiras experiências no atletismo levaram-te a chegar ao escalão de juvenil e a começarem a aparecer alguns resultados de relevo nacional. Achas que isto teve a ver com a tua mudança de clube, ao Ciclones, que era um clube até formado e por uma atleta também internacional? Sim, é internacional e campeão mundial, um currículo Exatamente. invejável. Aproveito também já para saudar a Manuela Machado, não sei se ela está a assistir, ela ou o marido, o Sr. José, e aproveito também para os saudar. E sim, essa mudança foi muitíssimo importante na minha vida desportiva, porque aqui na Associação Desportiva e Cultural Tergosa, que é onde eu moro, estou aqui a 500 metros da associação, praticava-se um atletismo à base das provas de estrada, ou à volta das provas de estrada, todas as provas que havia aqui no nosso concelho, ou no concelho vizinho, ou até mesmo no distrito vizinho, nós participávamos fim de semana após fim de semana. E com a mudança para os Ciclones Atlético Clube, mais uma vez, tive a felicidade de encontrar um treinador extremamente competente, que é o Paulo Renato Pereira, e ele
que, apaixonado pela pista, começou-me aos poucos a moldar e a fazer provas de pista, porque até então eu tinha feito uma ou duas provas de pista, até juvenil, tinha feito pouquíssimas provas de pista. E então essa mudança foi importante para o meu trajeto esportivo. E nesse trajeto esportivo, aquele miúdo regueiro e traquinas que pintavas ali os treinos pelo meio e que fazia das tuas. Isso foi-se perdendo ou realmente houve sempre aquela veia de reguila isso assim ao longo dos anos? Porque eu sei que tu e os teus colegas, né, da altura, nesses anos, né, é normal, nos anos da adolescência, também pende sempre o corpo, digamos que para a maldade, digamos assim, e tu tinhas essa influência nos treinos. Tu influenciavas os teus colegas ou eram os teus colegas que te influenciavam a ti? Há aí uma fase, mais uma vez, essa fase da Associação Desportiva e Cultural de Tregosa para os ciclones foi determinante, porque eu até ir para os ciclones, no escalão de juvenil, até então, desde Benjamin a juvenil, sim, aí havia muitos treinos saltados e fiquei muitos dias sem jantar, porque ao chegar a casa tinha a barriga carregadíssima de fruta e era de uvas, era maçãs, era laranja, toda a fruta da época. Nós, durante os treinos, tínhamos essa. Para nós era uma aventura, saltar o muro, saltar a grade e roubar a fruta. E depois, ali nos últimos 500 metros, antes de chegar lá à associação, dava-nos um sprint. Íamos direto já à torneira para nos molhar um bocado, fazer de conta que estávamos transpirados. Depois da passagem para os ciclones, o meu comportamento mudou radicalmente, porque o Paulo Renato Pereira fez-me perceber que eu poderia ter alguns resultados de relevo, e então a minha dedicação e o meu empenho começou aí. Não havia tanta informação a nível de suplementos e tu fazias isso à maneira que sabias, né? A meio do treino. Hoje em dia há barras, DJs, exato, era a maneira que tu tinhas, e tu e os teus colegas. Chegas aos ciclones e atinges um patamar a nível internacional nos 800 metros. Chegas a atleta internacional nos 800 metros. Sim, eu que estava habituado a fazer corridas de 2, 3 quilómetros na estrada. Tudo foi novo quando mudei para os ciclones e houve alguns dias que até me causava alguma irritação, quando o meu treinador, por exemplo, me mandava fazer uma competição de 200 metros ou de 400 metros e eu ficava assim um bocado reticente, mas depois no final das corridas, claro, os resultados acompanhavam e o meu treinador nessa altura, o projeto, basicamente foi ele que fez o projeto da minha carreira, porque ele já na altura em juvenil dizia-me: tu agora vais explorar as distâncias mais curtas e quando chegares a sénior tens mais do que tempo para ir progredindo na distância, um pouco também na linha da escola de meio fundo português, não é? Começar nas distâncias mais curtas e ir progredindo. Tu, quando participaste no Campeonato da Europa Júniores em 2003, tu tinhas noção daquilo que pondias? Ou, e tal, fiz mínimos, tal, não sei o que, sei que vou para um Campeonato da Europa, aquilo que vou encontrar, ou aquilo foi... Porque agora acredito que, por exemplo, os adolescentes e os atletas dos escalões mais novos sejam preparados para aquilo que vão, sabem o que é um campeonato europeu, um campeonato mundial, uns Jogos Olímpicos. Se calhar há 15, 20 anos atrás as coisas não funcionavam bem assim. Tu sabias onde é que foste cair num campeonato da Europa a dar 2 voltas à pista? Essa é uma excelente pergunta, Carlos. De todo. Não tinha internet, não sabia quem eram os meus rivais. Tinha andado uma única vez de avião e era bebê, não me lembrava, ou seja, foi quase a minha estreia, o meu batismo aéreo. Basicamente, tinha saído pouquíssimas vezes aqui da minha zona de residência. Tinha ido uma ou duas vezes a Lisboa, ver a capital, tipo, não sabia. E então, dou por mim em Tampere, na Finlândia, e tive um resultado mau, muito mau. Fiquei ali nas últimas posições. Quando à partida tinha a terceira melhor marca entre os participantes, tinha acabado de bater o recorde nacional de júniores, estava bem cotado, mas caí ali como o meu primeiro treinador me disse, caí ali mesmo de paraquedas e não estava minimamente preparado. Mas foi uma experiência muitíssimo importante para mim, não só para a minha carreira desportiva, como também para o meu crescimento enquanto pessoa. Recorde esse que data de 2013 e ainda é teu. Recorde nacional de júnior de 800 metros. Ainda é meu. E de milha É também. teu.
ainda e é de tempo. milha. Ou seja, É. tens de puxar aí mais pela malta jovem, que é para ver se chega Não, é assim, ali. já passaram desde 2003 até agora diversos atletas, e não quero estar aqui a referenciar nenhum em particular, mas assim de cabeça, recordo-me assim de uns 4 ou 5 que poderiam ter batido claramente o meu recorde nacional de júniores, que é 1,49,82. Mas esses jovens, infelizmente, não tiveram a oportunidade do quadro competitivo. Não lhes foi proporcionada essa oportunidade, ou foi proporcionada outras oportunidades, ou a maneira como eles encaram as competições de uma forma mais lenta para jogar tudo na parte final, nunca lhes permitiu bater esse recorde, mas os recordes estão aí para ser batidos e espero que seja batido, não digo este ano porque a época de pista coberta já terminou, mas no próximo ano espero que apareça aí um jovem e que me tire esse recorde. Agora que falas nisso, e aproveito também para perguntar aqui a um nível mais específico, digamos assim, e sei que o Rafael também está a assistir a esta entrevista, e ele já entrevistou alguns especialistas também em 800 metros, e realmente são quase incomparáveis as marcas de há 15, 20 anos atrás com as de agora, ou seja, o relevo corria-se com muito mais facilidade, se calhar abaixo de um 50 ou de um 49 Sim, dos sim. 800 do que agora. Achas que lá está, aquilo que tu estavas a dizer, o facto de, não vou dizer de ser inocente, mas o facto de os atletas não se prepararem tanto a nível técnico ou tático, digamos assim, a nível tático, fazia com que as marcas fluíssem mais, ou seja, é o correr, é dar tudo até não aguentar mais e as marcas acabavam por sair, não havia tanto o pensamento na parte tática, se calhar, não é? Sim, não havia o pensamento da parte tática. Posso dar um exemplo, por exemplo, já no ano de 2003, 2004, nessa altura de júnior, eu chego aos campeonatos de Portugal com 1,49,60 e era o nono das listas de inscrição, até que agora que já passou muito tempo posso dizer o que é que se passou, que a Manuela Machado teve que ir fazer um forcing junto lá da federação para me colocarem na série principal, porque nem lugar na série principal eu tinha, que eles só queriam colocar 8 atletas. E o que é que nos levava a ver, o que é que levava a malta a correr todos bastante rápido? Eu acho que era haver uma referência muitíssimo forte, que era, e ainda continua a ser e será, o Rui Silva. Ou seja, ele foi o primeiro a abrir o caminho e houve ali uma geração de atletas, onde está incluído o Luís Feiteiro, o Fernando Almeida, o João Pires, o Alberto Bispo, o Diogo Souza, que agora é treinador de uma grande esperança do nosso atletismo, o Nuno Pereira. Ou seja, essa malta toda foi atrás, o falecido Renato Silva. Ou seja, essa malta toda foi atrás do Rui Silva. E quanto mais ele corria, mais a segunda e terceira linha, ou quarta, que era onde eu estava incluído, corríamos. Ou seja, não havia muito a hipótese de haver uma prova tática lenta. Havia sempre provas táticas rápidas, não havia outra solução. Era desgastar ao máximo. Era desgastar Exatamente. ao máximo, que era mesmo assim. Aliás, até porque estamos a falar num ano e numa época em que tu, lá está, bates o recorde nacional de júniores, és atleta internacional e em 2004 o Rui Silva foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, né? Ou Tal e seja, qual. para cá tenho uma pergunta mais preparada para ti sobre isso mais à frente. Vamos só aqui situar as Ok. pessoas naquilo que foi a tua carreira e chegas a atleta do Sporting, mesmo residindo no Norte, né? Como é que foi esse teu primeiro ano a representar o Sporting e ainda antes da mudança para Lisboa? Eu chego ao Sporting em setembro de 2005, mas isto nos papéis, porque na realidade, na pista coberta desse ano, eu fiz uma primeira corrida da minha vida de 1500 metros. Mais uma vez, a Manuela Machado fez um pedido especial para eu participar nos 1500 metros e então corri na série secundária e fiz uma prova completamente em contrarrelógio e fiz 3,48 na pista de espinho e imediatamente nesse dia o professor Muniz Pereira disse-me que eu me deveria juntar ao Sporting no final da temporada. Foi um dia que recordarei para sempre na minha memória, porque era, a partir de uma determinada altura da minha carreira, o meu objetivo era estar na equipa do Sporting. Isto porque naquela altura era assinante da revista Atletismo e tenho aqui todos os exemplares
e então um dia vi na capa que o Sporting tinha sido campeão da Europa de atletismo em Vila Real Santo António. E eu, a partir desse dia, tinha a ambição de me juntar àquela equipa e, felizmente, isso aconteceu. Também guardo aqui quase todos. Não havia internet, né? Tínhamos de assinar e esperar um mês pelas notícias do atletismo dos ditos e pelos resultados, que eu não exatamente. sabia que era para ver também como é que estavam os adversários e tudo, porque lá está, era digamos que o nível da internet da altura. Com a tua mudança para o Sporting e como disseste, a convite do professor Muniz Pereira, né? Também mudaste de treinador e apareceu na tua vida o professor Bernardo Manuel. Achas que ele foi decisivo na tua projeção de carreira também já no Sporting? Sim, não tenho a mínima dúvida que o professor Bernardo Manuel foi decisivo na minha carreira desportiva. E eu tive a felicidade, mais uma vez, que o grupo, naquela altura que eu cheguei ao Sporting, 1 ano e meio, ou 6 meses, 1 ano, 6 meses depois de eu chegar, o grupo dividiu-se. E então eu tive a felicidade do professor Bernardo Manuel olhar para mim e ver que poderia ser eu a continuar a trazer-lhe resultados para a carreira dele. E então ele também apostou em mim, eu acreditei nele e creio que fizemos resultados relevantes e que me deixam orgulhoso, e a ele certamente que também o deixam. Porque cheguei às mãos do professor Bernardo Manuel com 3,48 e saí com 3,37. Poderia ter saído com menos, mas isso são outros estudos, não é? Mas mesmo assim é uma evolução enorme. Sim, para as pessoas que não percebem tanto de atletismo, 1 segundo é fulcral, digamos assim. Sobretudo, o nosso objetivo, a partir de um determinado momento, deixou de ser a melhoria cronométrica e passou a ser as competições internacionais, neste caso os campeonatos da Europa, porque, sejamos francos, a nível mundial não tenho qualquer expressão. Exato. Até porque lá está, campeonatos da Europa e do mundo nem sequer se corre para a marca, é a nível de isso assim, é que se corre. Falamos no atleta Rui Silva, a entrevista é sobre Hélio Gomes, mas é indiscutível e tu fizeste parte da mesma equipa dele, já falamos aqui nele. Como é que foi ter um dos melhores especialistas europeu e mundial na mesma equipa? Ou seja, em parte é difícil porque podia estar, digamos que tapado, né, em algumas competições, mas por outro lado deve ser inspirador. Começando pelo fim, eu nunca me importei muito de estar tapado, sobretudo estar tapado pelos melhores. E eu estar tapado pelos melhores significava que estava ali próximo deles. Por isso para mim já era um ponto positivo. Depois, o facto de, mais uma vez, foi um felizardo em ter um companheiro não só de competição, como também de treino, ainda que foi pouco tempo que eu treinei com o Rui Silva, mas deu para aprender muita coisa e para observar muita coisa. E eu, quando em 2001 vou ver o Campeonato do Mundo de pista coberta a Lisboa, final da corrida, espero 1h30 pela saída do Rui Silva do pavilhão e consegui ficar com os alfinetes do seu título mundial, quando 3 ou 4 anos depois chego a Lisboa e constato e acordo para o sonho de estar a treinar com uma das minhas referências, foi extraordinário. E a maneira como ele encarava a sua carreira desportiva, o seu profissionalismo, a sua dedicação ao treino, era não só um exemplo para mim, como para o restante do grupo. E foi como te disse há pouco, ele foi o empurrão para muitos e muitos jovens. Sem dúvida. E não só no meio fundo. Eu até te posso dizer que em 1998, quando ele foi campeão da Europa em Valência, em Valência, eu vi ao vivo, porque na altura o Carlos Calado também foi uma comitiva da Alcanena, vi ao vivo, foi uma surpresa autêntica, foi tipo um choque, né, a ver um campeão da Europa, e depois em 2001 o choque não foi tão grande, mas foi mais a apoteose do pavilhão todo. Sim, o facto de ser em Portugal. Exato, é totalmente diferente. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que tu conheces bem, né? do Rafael, e ele diz-me para te perguntar porque é que para ser atleta de topo
é preciso ser burro? São as perguntas dele. Em primeiro lugar, um abraço para o Rafa, uma das pessoas com o privilégio enorme que o atletismo me deu em conhecer o Rafael Lopes. E esta pergunta faz todo sentido, porque isto era o que me dizia o professor Bernardo Manuel. Pode parecer ofensivo ou não, mas é o seguinte: o professor Bernardo Manuel dizia que o atleta, quando o treinador diz ao atleta, hoje é para fazer 20 vezes 400, o atleta tem que ser burro e não pensar no o tão cansado que ele vai ficar depois do treino, o porquê do treino, ou seja, o atleta tem que ser burro nesse aspecto. Tem que acatar e acreditar a 100% no seu treinador, em toda a sua equipa, e cumprir na íntegra e com afinco as ordens do treinador. É nesse sentido que eu digo e que eu partilho dessa ideia do professor Bernardo Manuel, que o atleta tem que ser burro e tem que ser muito inteligente, como é lógico, no treino invisível e na competição. Já é uma maneira psicológica, digamos assim, de encarar aquilo que é o atletismo de competição e o que está por trás da competição. Exato, exato. Ele até nos dizia que a diferença entre o atleta português ou o europeu, o atleta queniano, é que o queniano nunca punha nada em causa. O queniano simplesmente executava. Se é para correr 30 km a 3 minutos, eles saíam a 3 minutos, nem que só chegassem aos 10. Enquanto o atleta europeu, se lhe disserem para correr 40 km a 3 minutos, ele diz logo: eu não consigo, porque sabe, faz as contas e vê que não consegue, não é? Mas É aí logo, a diferença de atitude depois é que faz. é logo uma limitação, né? Exatamente. Pensar é logo uma É limitação. uma crença limitatória logo à partida, não é? Em 2012, chegas ao teu melhor resultado expressivo a nível internacional, quarto classificado no Campeonato da Europa. Eu digo-te, esta tarde vi para aí umas 5, 6, 7 vezes a prova e queria te perguntar, não só sobre isso, há ali uma parte em que há duas quedas ao teu lado, uma mais no início e outra mais no final. Sim, sim, Carlos. Mas tu... Diz? Carlos, tens que repetir que eu deixei de te ouvir. Há uma parte da corrida, esta em que tu és quarto classificado, Sim, em sim. que acontecem duas quedas ao pé de ti. Uma mais no início, outra mais no fim, e tu passas como se nada fosse, digamos assim. E passas porque, e eu fiz esta ligação quase agora, isso tem influência na maneira como o Rui Silva também corria, é que tu também foste sempre atrás, e o sprint final foi, digamos que, surpreendente até perante os teus adversários. Achas que era ali o lugar mais seguro de estar perante as quedas que aconteceram? Sim, mais uma vez o Rui Silva teve influência na minha maneira de encarar a competição. Mas esse campeonato em particular mudou muita coisa nessa temporada. Eu passei também, acrescentei 9 horas à minha rotina de treino a nível semanal, 9 horas por semana que eu acrescentei, passei a fazer um trabalho físico, técnico e sobretudo psicológico com o atual presidente da Federação, o professor Jorge Vieira, e em acordo e em grupo com o professor Bernardo Manuel, nós, pelos tempos que eu estava a fazer nos treinos, já percebemos que eu estava muitíssimo rápido e então que a estratégia de eu me colocar atrás seria a melhor para mim e sim, creio que naquele dia fiquei um pouco desiludido, não foi desiludido, mas fiquei um pouco frustrado por ter ficado ali a 5 centésimos do bronze e a 25 da vitória, mas agora sinto-me, estou a ver também agora aí as imagens e sinto-me orgulhoso desta corrida. Concordo que tenha sido o meu melhor resultado, mas digo-te que é até agora, porque eu espero ainda ter tempo de melhorar esta quarta posição. Exatamente, também se não for nos 1500, não for nos 1500 há de ser Dá nos 1500 seguramente que não será, nos 1500 seguramente noutra que não será. distância. Aliás, Exato. até podemos assistir aqui no vídeo que lá está, duas quedas aconteceram em 500 metros, ou seja, num Sim, terço. Carlos, dizer-te também que essa vontade que eu tive para contornar essas quedas, além do grande momento de forma que eu estava, de toda a preparação física que eu tinha, foi também um complemento aliás, foi uma ajuda do professor Jorge Vieira que ele me deu, porque eu estava preparado para todos os cenários.
Posso-te contar até que eu tinha nesse dia um par de cordões suplentes na mochila, porque durante essa temporada toda nós fomos pensando em cenários ridículos, hipotéticos que poderiam acontecer nesse campeonato. E um dia eu cheguei à pista e disse ao professor Jorge Vieira: professor, lembrei-me de mais uma coisa que me pode acontecer. Então, diz lá, olha, eu posso estar na câmara de chamada e apertar os cordões, é que ela pode arrebentar, porque ele tinha-me pedido para pensar em cenários pouco prováveis de acontecer. E eu lembrei-me disso, e então levei outro par de cordões na mochila para o caso dos cordões arrebentarem. Para ver até ao que ponto eu estava preparado a nível mental para responder a cenários pouco prováveis. E as quedas, quer a dos outros, quer a minha, eu também estava preparado. Caísses, tinhas de te levantar e voltar a correr, não é? Exatamente. A menos que não que ficasse impossibilitado a fazer. Nessa temporada vi um vídeo do Cristiano Ronaldo a cair dentro da área e ele cai. Parece que quando ele vai a cair estava a pensar em levantar-se e faz golo nessa jogada. Foi o professor Jorge Vieira que mostrou esse vídeo e eu vi esse vídeo centenas de vezes e estava preparado naquela altura para se eventualmente caísse. Felizmente não caí, nem nessa nem noutras competições e pronto, estava muito bem, quer física quer psicologicamente. Também estavas preparado para participar nesse ano nos Jogos Olímpicos, visto que ficaste tão perto? Estava, sinto que fisicamente estava preparadíssimo. No último dia de qualificação olímpica, fui correr o meeting de Mataró, venci os 3 espanhóis que participaram nos Jogos Olímpicos, venci os 2 franceses que participaram nos Jogos Olímpicos, ou seja, as minhas pernas tinham potencial para estar naquele ano nos Jogos Olímpicos. Infelizmente não foi possível, fiquei a 48 centésimos, mas para o ano também há Jogos Olímpicos. Exatamente, e que fiques pelo menos a 48 ou 49 centésimos abaixo dos mínimos, é o que chega. Sim. Ora, 2 também dá, não precisa ser a 40 e tal. É igual. Depois de lá é o ver se te havias, porque o mais difícil, se calhar, de estar presente numas competições é tentar chegar lá. Aliás, como sim, se diz... O Ingebrigtsen, que tinha acabado de ser campeão da Europa, faz 5º classificado. O Ozbilan, no turco, que ficou atrás de mim no Campeonato da Europa, já não me recordo em que lugar é que ele ficou, foi 8º nos Jogos Olímpicos de Londres. Ou seja, aquela malta que esteve na final do Campeonato da Europa, a maior parte deles estiveram nos Jogos Olímpicos e tiveram resultados de destaque, e o facto de estar nos Jogos Olímpicos já por si só é um destaque. Exatamente. Um ano depois voltas a estar novamente entre os melhores da Europa, desta vez em pista coberta, que acredito que seja mais difícil de correr, pista mais apertada, tens de dar mais voltas. Também achas que isto foi o reflexo também desse tempo de preparação que estavas a ter? Ou seja, chegar à pista coberta e ainda estar entre a elite europeia, que fazes 6º num campeonato da Europa de pista coberta? Sim, foi passado 6 meses, eu continuei exatamente a mesma estratégia, o professor Bernardo a acompanhar-me na pista, o professor Jorge Vieira a acompanhar-me quer na nave, que já existia a nave, nós trabalhávamos lá na nave, trabalho psicológico, eu estava novamente num grande momento de forma, e desportivamente, ou seja, em termos físicos, neste campeonato estava melhor ainda do que em Helsínquia. Eu faço a eliminatória com recorde pessoal, 3,40 qualquer coisa, e imediatamente no dia seguinte, 3,39 aqui na final, e dizer-te que destes 9 atletas que estamos a ver aqui nas imagens, apenas eu e o atleta ucraniano não tínhamos medalhas internacionais à partida, ou seja, todos os outros atletas eram atletas medalhados, ou seja, foi uma final de altíssimo nível. Não digo agora nos momentos atuais, mas por exemplo em 2013 e nestas tuas participações, a diferença entre a pista coberta e o ar livre, ou seja, tu falas em 3,39 numa final de 1500, achas que o facto da pista ter mais condicionantes, ser mais apertada e não sei o que, leva também os atletas a correr mais depressa para fugir às quedas e aos empurrões e isso assim? Sim, porque ao contrário, em Helsínquia tinha sido uma final extremamente tática,
apesar que nos últimos 800 metros a corrida entrou em ritmos mais violentos. Aqui foi uma corrida sempre bastante rápida desde o início, e mesmo assim eu consigo fazer uns bons 300, 400 metros finais, que me permitiu ainda também ganhar algumas posições, ou seja, eu estava rápido em provas táticas lentas, mas também estava rápido, como se vê aqui, em provas táticas rápidas. Ou seja, a tua ponta final era uma mais-valia Sim, para chegar a bons resultados também, né? claro. E é curioso que até 2012, lá está, falando outra vez das nossas crenças, eu tinha uma crença um pouco que me limitava, que eu era rápido, mas não era assim tanto. E daí em diante eu convenci-me e treinei, não, eu sou rápido e no final posso fazer a diferença. E foi assim que aconteceu. Dizer a diferença entre a pista coberta e a pista ao ar livre. Sim, a pista coberta, mais curvas, mais fechada, mas eu desfruto muito também a correr em pista coberta. Um colega teu faz aqui um comentário e eu passo a citar, que é o tu, eu lembro-me de o ver a correr ainda Ganda nas pistas, tudo. e ele diz que tu sempre foste muito metódico. Achas que aprendeste isso com ele? Ou seja, o ser metódico, aquilo se calhar ele diz que é o facto de se calhar tu pensares em tudo, ou seja, desde a parte do treino até aquilo que pode acontecer em provas, né? E até realmente a tática a usar dentro de uma prova, porque tu podes entrar numa prova de 1500, ainda estamos aqui na tua fase de carreira dos 1500, tu podes entrar numa prova de 1500 com um pensamento sobre um estilo de tática e depois lá acontecer tudo totalmente ao contrário, tinhas de estar preparado para isso, né? Exatamente, aproveito também para mandar um abraço forte para o Túlio António. E sim, sempre foi uma pessoa extremamente metódica. Tenho tudo e mais alguma coisa registado dos meus treinos, minhas competições, o meu peso, a minha pulsação, e esses hábitos vêm já desde da minha adolescência. E gosto e sinto-me bem em estudar todos os cenários. Não posso dizer que aprendi a ser metódico com o Túlio, porque já o era, mas confesso que aprendi muita coisa com o Túlio. Foi um companheiro fantástico e era daqueles companheiros que não se importava de se sacrificar ele próprio para ajudar o próximo. E isso, nos tempos que correm, e já naquela altura, é de valorizar e muito. Realmente era uma geração, era e é uma geração unida e aliás o Tiago Marte falava muito, aliás eu partilhei muitas horas com ele na pista e ele falava muito o Hélio isto, o Hélio, ou seja, apesar de não ser das combinadas havia muita ligação também lá por estarem juntos no carro, né? Sim, o Tiago puxou-me de bicicleta dezenas e dezenas e dezenas de treinos, e ele ia-me ajudar e eu à tarde ia fazer uma corrida contínua, um footing com o Tiago também para o estimular, para ele melhorar os seus níveis de endurance, para melhorar os seus 1500 metros. Ou seja, tínhamos ali um espírito de entreajuda, um espírito de grupo que era fantástico. Hélio, 800, 1500 ou 5000 independentemente das tuas capacidades físicas, qual é a prova que dá mais prazer fazer? Mais prazer, 1500 metros. O que eu quero fazer, 5000 metros. Mas mais prazer é, sem dúvida, os 1500 metros, porque é uma prova que está lá tudo, está lá tudo. Está lá a velocidade, está lá a resistência, está lá a inteligência, está lá a gestão de esforço, está lá a economia de corrida, está lá tudo. 1500 metros, e lá está, não sei se por eu ser um fiel seguidor do Rui Silva, os 1500 metros será para sempre a minha prova fetiche ou favorita. Do Decathlon também era a minha favorita, era sinal que acabava o Decathlon. Sim, tu acabavas sempre muito rápido, cheguei a ver. Era a mais fácil, era a mais fácil. Ou seja, aos seus lugares, partir e correr até nadar mais, que era mesmo assim. Claro. Hélio, como é que vês o meio fundo da atualidade em Portugal? O meio fundo já foi e é, e do meu ponto de vista, e se calhar do ponto de vista das pessoas que estão dentro do atletismo, o meio fundo sempre teve expressão a nível internacional, se calhar não tanto porque durante uns tempos havia Fernando Mamed, Carlos Lopes, Rosa Mota e isso assim,
e depois houve ali se calhar um apagão a nível mediático, mas a nível de resultados, continua sempre a haver resultados. Isto é o meu ponto de vista. Como é que tu vês o meio fundo da atualidade em Portugal? Para responder à pergunta, eu autoexcluo-me imediatamente do grupo e vou-te dar o meu ponto de vista sobre os jovens que estão agora compreendidos entre os 18 e os 28. Eu acho que esse grupo de atletas, e sem enumerar mais uma vez nenhum, mas consegui enumerar aqui facilmente 10, 12 atletas com extraordinário potencial. Tão grande ou mais do que as gerações que deram grandes resultados a Portugal. Uma das diferenças que pode, a longo prazo, influenciar de forma positiva ou negativa os resultados desses mesmos atletas é o investimento que será feito. Eu não concordo de todo que o meio fundo esteja em crise. Eu concordo que, ou eu acho que o meio fundo tem muitos valores aí a despontar, precisam de ser apoiados. Os júniores no Campeonato da Europa de corta-mato este ano, que é o final do ano passado, em 2019, em Lisboa, que chegaram ao pódio coletivamente, esses 6 jovens e outros tantos precisam de ser apoiados. Sei que provavelmente ninguém a nível federativo ou até a nível de clubes nos está, ou se calhar até está a ver, apoiem os jovens, tirem-me a mim, ofereçam aos jovens, porque eles são o futuro da modalidade, eles precisam de ser apoiados e têm muito potencial, temos bons treinadores em Portugal, os jovens treinadores que ouçam os treinadores mais experientes, os jovens atletas que ouçam os atletas mais experientes, e eu acredito muito, muito mesmo, que esta geração que aí vem trará de novo Portugal para a ribalta do meio fundo europeu. Eu concordo, até porque o atletismo é das modalidades mais ricas a nível de resultados em Portugal, se não talvez a de maior expressão olímpica, mundial e europeia, e nos dias que correm consegue ser quase em todas as disciplinas, ou seja, enquanto há uns anos atrás era só meio fundo e fundo, agora Sim. até a nível técnico temos grandes expressões e isso também vê-se pelos resultados que se vão obtendo. Sim, a melhoria das nossas infraestruturas, aí apesar que eu tenho uma opinião um pouco, se calhar distinta da maioria das pessoas, eu não concordo que deva haver pistas por tudo que é concelho, não. Se calhar até devia haver menos, mas bem apetrechadas, porque são estas pistas que depois conseguem produzir esse atletismo global. E acho que quer a chegada de alguns treinadores novos, quer se calhar a presença do professor Roberto, que me falavas outro dia aí com a Susana Costa, para influenciar os resultados nos saltos, a nave do Jamor, o fenómeno Nelson Nebra, o fenómeno Francis Obiquelo, o fenómeno Naide Gomes, tudo isso influenciou uma geração a seguir pelas provas mais técnicas. Não é que o meio fundo não seja técnico, porque para mim também o é, mas pronto, mais provas que Portugal não está habituado a ter resultados de relevo, e sem esquecer o meu amigo, e também para mim é um fenómeno, Marco Fortes. Pronto, esses atletas conseguiram furar a barreira e arrastar consigo uma série de atletas, e as infraestruturas e as pistas bem apetrechadas é que fazem o crescimento desse atletismo global, na minha opinião, é lógico. Sem dúvida, é preferível ter menos 2 pistas abandonadas, digamos assim, e o dinheiro dessas Exatamente. 2 pistas estar distribuído por pistas onde realmente se fazem grandes trabalhos mediante as poucas condições que algumas têm. Também é Exatamente. preciso referir isso. Todos os atletas têm altos e baixos na sua carreira. Achas que é preciso ter um grande estofo para ultrapassar momentos menos bons? Porque chegar ao topo, esta expressão é muito ouvida dentro do atletismo. Chegar ao topo é fácil, o difícil é manter-se lá. Tu achas que é preciso um estofo para superar os momentos menos bons e voltar outra vez ao caminho certo? Esta pergunta é feita mesmo para mim, porque se alguém que pode falar, não sei se é de estofo, se é de capacidade de sair dos momentos baixos, se é de sair lá de baixo mesmo, como se diz aqui na minha terra, da fossa, sou eu. Infelizmente,
tive vários momentos baixos, um deles que tu e toda a gente sabe, tive num momento muito, muito baixo e tive sempre a capacidade de me superar, de sair desses momentos, porque tive mais uma vez a felicidade de ter pessoas ao meu lado, um clube ao meu lado, família ao meu lado, que me conseguiu tirar desses momentos baixos. E eu acho que isso é o mais importante que eu levarei do atletismo para o resto da minha vida, que é a capacidade de eu me superar, a capacidade de resiliência e de continuar a lutar por aquilo que eu acredito e que eu ambiciono. Realmente é verdade, e tu tocas aí em vários aspectos que são decisivos, que é o apoio à volta de um atleta, porque lá está, é fácil aplaudir quando está lá no topo, o difícil é apoiar quando está cá em baixo. Claro, É claro. assim que E penso. quando tu ganhas, tu tens 1000 pessoas a bater-te nas costas. Quando tu te lesionas, quando tu tropeças e cais, quando não segues o trilho certo, tudo desaparece. Quem é que lá fica? As pessoas importantes, aqueles que estão sempre ao teu lado e aqueles que nunca te deixam caminhar sozinho. Exatamente, eu posso dizer-te aqui a título pessoal, se calhar nas pistas nunca privamos assim, mas quando te vi novamente a representar a seleção, fiquei extremamente contente, porque realmente as pessoas, e eu acho que tu és um espectador aqui das Sim. entrevistas do Centro Mágico Correia de Alcanena. Eu tenho, desculpa interromper, Carlos, é que eu tenho um defeito. E eu vejo as tuas entrevistas, vejo as do Rafael, tudo que é atletismo, eu estou cá, eu estou aqui a ver. Eu também, até apesar de não estar tanto ligado à parte competitiva, eu acho que o atletismo tem essas coisas boas. Ou seja, deixa ficar e lá está, é como tu estás a dizer, fica sempre o mais importante. E o mais importante nunca é, lá está, as palmadinhas quando se está no topo, mas sim o empurrão que nos dão quando estamos cá em baixo. Tínhamos aqui montes de histórias de certeza absoluta para relatar. A olhar, lá está, como eu disse no início da entrevista, para a tua tropa, digamos assim, que eram de. Eram excelentes atletas, realmente é verdade, e acredito que tenham vivido momentos espetaculares de brincadeira e isso assim, por isso é que eu te fiz aquela pergunta de se foste perdendo a parte da reguila e traquinas ou se isso ainda se manifestava. É assim, desse ponto de vista, se for a geração que me acompanhou, então se fosse aqui a contar história por história, tínhamos aqui até às 5 da manhã. É bom sinal, é que sinal que foram vividas. Olha, durante a pandemia aproveitaste esta paragem competitiva e se calhar até a nível de treinos para resolver uma questão que tinhas aí meio, digamos que pendurada. Foste operado ao tendão daqueles. Foi o momento certo para o fazer ou isto de qualquer das maneiras tinha de acontecer para tu voltares a correr sem qualquer tipo de problema? Isto é mais um momento complicado aqui na minha carreira desportiva. Desde agosto do ano passado, o ano passado eu fiz mais uma vez um esforço mental e físico para conseguir competir, porque já naquela altura tinha esse problema que já se arrasta desde o verão passado, um problema no tendão de Aquiles que não me deixava empurrar completamente o chão. Fiz os campeonatos de Portugal, fiz a Taça da Europa, fiz o Meeting de Barcelona bastante limitado, até que no dia seguinte à Taça da Europa, ou Campeonato da Europa de Nações na Noruega, eu mal conseguia caminhar. Vim para Portugal, descansei, pronto, o processo foi-se arrastando, fisioterapia, tratamentos, mais um, mais outro, e nunca conseguia fazer mais do que 2, 3 semanas a correr, até que Penso que tivemos aqui um problema de internet com o Hélio. Ele de certeza que vai voltar a entrar aqui online connosco. Enquanto isso, aproveito para dizer que, lá está, Hélio Gomes, um atleta que atualmente representa o Sporting Clube Portugal. Ele que é especialista atualmente nos 5.000 metros, começou a sua carreira pelos 800 metros, uma prova mais curta.
Depois, consoante o tempo foi passando, foi evoluindo nas distâncias, até chegar a quarto num campeonato da Europa de 1500 metros e a sexto num campeonato da Europa de 1500 metros, lá está, mas em pista coberta. Ou seja, são resultados de relevo. Ele que voltou recentemente à competição em 2019 e agora estávamos a falar sobre a sua operação e aproveitou para fazer durante a pandemia. E ele está de volta aqui online e vai continuar aqui a explicar-nos o porquê dessa operação. Hélio, estás de volta? Estou de volta, pá, tive que ir aqui à casa de banho. Não, a internet, não sei o que é que se passa, não sei o que é que se passa, deve ser a minha mãe que deve estar a ver a novela ou caraças. Mas pronto, estava-te a dizer que de uma maneira ou outra, com pandemia ou sem pandemia, eu teria de ser submetido a uma cirurgia, foi isso que aconteceu. Por um lado, esta pandemia só me vem beneficiar, em termos pessoais, sendo um pouco egoísta, vem-me beneficiar em termos desportivos, porque vem-me dar aqui uma janela de oportunidade, mais uma vez, para eu recuperar. Fui submetido à cirurgia faz já amanhã exatamente um mês, estou a recuperar bem, aproveito este momento público para agradecer ao departamento médico do Sporting Clube Portugal, ao Dr. Manuel Sousa, ao fisioterapeuta Tiago Gamelas, ao meu grande amigo fisioterapeuta Walter Pereira, que me tem ajudado a recuperar e não tenho dúvidas nenhumas que regressarei em breve e melhor do que estava. O Tiago também já chegou a puxar por mim numa prova de 1500 metros num regional de Decato, portanto agora também te ajuda a ti. Também te ajuda aqui na vertente não dos 1500, mas da outra projeção da tua carreira. Hélio, os 5000 são a tua grande aposta para um futuro a curto, médio prazo. Aí eu pergunto-te isto desta forma porque, lá está, para as pessoas que estão dentro do atletismo sabem e perceberam ao longo da nossa conversa que o evoluir das distâncias é normal num atleta de meio fundo. E tu ainda estás capaz de apostar nos 5000 metros para talvez uma presença olímpica, sem pressão, sem qualquer tipo de pressão, né? Como é óbvio, sim, mas achas que é nos 5000? O primeiro objetivo é ajudar o meu clube. O segundo objetivo, sem qualquer tipo de demagogia, é estar presente nos Jogos Olímpicos. Se será em 5000 metros, se será em 10.000 metros ou até noutra distância, ainda não sei, tenho que decidir com a minha equipa técnica, com as pessoas que me acompanham, porque o meu foco está agora totalmente direcionado para a recuperação o mais rápido possível do pós-cirúrgico. Mas sim, os 5000 metros eu sinto que tenho que atualizar a minha marca com urgência, porque sei que consigo fazer bastante melhor do que o que já fiz nas 12 voltas e meia à pista. Assim fizeste um registro bastante bom em 2019, quando regressaste. Sim, mas não corresponde a alguns treinos que eu fui fazendo, vários microciclos com treinos muito bons, e que se eu corri em 13:41 com o tendão de Aquiles no estado que eu tinha, só eu que sei como é que estava, e por isso se eu corri assim em 13:41 eu posso correr muito mais rápido com o Aquiles saudável. Se fores muito rápido, pões o pé menos tempo no chão. Exatamente. Também pode ser uma coisa que seja favorável, não é? Exatamente. Olha, antes de entrarmos aqui na parte da atualidade e dos dias de hoje, já falamos sobre a tua lesão e a tua operação que ia acontecer mesmo que não houvesse esta paragem a nível desportivo mundial e não só. O tu pergunta sobre a viagem de carro a Jerez. Isto antes de falarmos aqui de coisas sérias, porque lá está, eu estava a dizer que devem ter montes de histórias, né? E quando disse ao início que tu eras um atleta muito acarinhado no mundo do atletismo, é olhar para isto, ou seja, é olhar para as pessoas que falam do Hélio, e dei o exemplo do Tiago, do Rafael, o Túlio também está aí a comentar e certeza que tem bastante histórias, mas ele faz referência aqui à viagem de carro, certeza que isto tem aqui um episódio qualquer. Eu, em primeiro lugar, agradeço as mensagens deles, que eu não estou a ver nada, que não sei porque a minha internet está mesmo marada hoje, e são pessoas fantásticas, todas essas que tu referiste, tenho uma grande ligação com eles.
A viagem a Jerez de La Frontera, no sul de Espanha, foi uma coisa incrível, porque ia eu, o Túlio e mais um amigo nosso, que era o Helder Alheira, íamos lá ao meeting e o professor Bernardo Manuel alugou-nos um carro e nós saímos de Lisboa rumo a Jerez de La Frontera e decidimos abastecer o carro, como é lógico, já do outro lado da fronteira. Um de nós, isto eu já não consigo precisar com muito detalhe, mas sei que um de nós foi pagar, o outro estava sentado a dirigir o carro e o outro foi abastecer. Só que em vez de abastecer gasolina, abasteceu gasóleo. Então, quando fomos pôr o carro a trabalhar, o carro não era impossível mexer. Se andámos para aí 100 metros, não deu, tivemos que chamar o reboque. Entretanto, isto já estava a anoitecer. Chamámos o reboque para nos levar a uma garagem mais próxima. A garagem já estava fechada. Tivemos de dormir toda a noite dentro do carro. Jantámos 2 sandes ou uma sandes. De manhã consertámos o carro. O senhor fez uma limpeza de posse. Voltámos a abastecer. Chegámos a Jerez de La Frontera, foi comer uma fruta, tomar um banho, sair para a pista e fomos correr. E salvo erro, isto, se a memória não me falha, o Túlio António ainda faz recorde pessoal e eu e o Helder fizemos também boas performances. Ou seja, passamos a noite num carro e ainda conseguimos fazer os 3 magníficas performances. Isto também é mais uma mensagem para mim e para toda a gente que compete, que às vezes queixamos com o colchão que está duro, com a almofada que nos lixou o pescoço. Há sempre situações piores, temos que valorizar o que temos, porque é bem pior dormir dentro do carro. Realmente é verdade. Já fiquei em alguns sítios que lá está, não são nenhum dos hotéis 5 estrelas, mas lá está, acho que quando estamos bem preparados, pode ser um fator determinante, mas acaba por passar. Hélio, antes de acontecer a pandemia, e tu no mundo do meio fundo e fundo sabes como é que isto como é que está a funcionar e como é que é a adesão a grandes provas a nível popular, de grande expressão. Achas que isso dinamiza e projeta ainda mais a modalidade, ou seja, cada vez haver mais participantes a participar em meias maratonas, provas de 10 km, de 15, aliados também a caminhadas, né? O que interessa é ter, lá está, uma grande moldura humana. Achas que isto projeta e dinamiza mais o atletismo a nível nacional? Excelente pergunta. Tenho dúvidas na resposta, porque eu acho que poderia projetar a modalidade se, e deixo também aqui o meu apelo, que pouco vale, mas deixo aqui um apelo aos organizadores, às entidades que organizam corridas todos os fins de semana por este Portugal fora, que não se esqueçam dos atletas de rendimento ou de alto rendimento, ou queiram chamar-lhe outra coisa qualquer, porque esses atletas precisam de atletismo, o atletismo precisa deles, e eu quando digo isto quero dizer o quê? Quero dizer que, além de valorizarmos e bem todo o pelotão, todas as 30 mil pessoas, não nos podemos esquecer de valorizar também a parte dos atletas de elite, porque muitas vezes as organizações preferem convidar, como se diz agora, esta palavra que na minha adolescência não existia, mas agora existe, que é os influencers, do que um atleta de rendimento. E este trabalho, e aproveito, isto devia ser feito no fim, mas aproveito para te dizer agora, este trabalho que tu estás a fazer também é importante, porque estás num grupo de marcha e corrida a mostrar alguns atletas ligados ao fenómeno do alto rendimento, ou treinadores, ou atletas, ex-atletas que estiveram ligados ao desporto de performance. E esta junção é que seria importante também fazer estas corridas populares, onde há grandes massas. Ou seja, não te consigo responder muito bem se isto dinamiza ou não a nossa modalidade, porque às vezes temos 50 mil pessoas a correr e ninguém sabe quase quem ganhou a corrida, porque estão a entrevistar o Presidente da Câmara, com todo o respeito ao Presidente da Câmara, mas não sei se me consigo passar bem a mensagem, Carlos. Eu percebi perfeitamente, ou seja, não é só o grosso humano, digamos assim. Eu tenho o maior respeito, eu vibro imenso quando vejo
aqui na minha cidade, em Viana do Castelo, a meia maratona Manuela Machado. Vou ver todas as edições. Fico ali a aplaudir do primeiro ao último, porque o desporto também é isso. O desporto é desporto para todos. Há lugar para todos. O desporto tem que ser inclusivo, não pode excluir ninguém, mas também temos que valorizar os atletas, sobretudo os atletas nacionais, que se dedicam dia após dia, que abdicam de muita coisa para ter resultados da expressão. Exato. Já que referenciavas aqui o trabalho e a iniciativa, aliás, eu já tive a oportunidade de o fazer quando fiz a entrevista ao Tiago Marta e volto a dizê-lo. Na altura, quando ficamos impedidos de poder estar nas nossas atividades laborais e não só, e atletas de alta competição viram-se também impedidos de poder fazer, uma vez que é a profissão de cada um é ser atleta, e é uma profissão como outra qualquer, ou ter o seu peso e valor. Pena que em Portugal não seja, a parte do atletismo não seja ainda mais expressiva, né? E estejamos sempre, digamos que, mal iluminados por causa dos focos estarem noutra direção, isso também não interessa, mas fiz-o e pensei desta forma também com inspiração no Rafael, ele mais ligado à vertente das histórias e de mostrar ao mundo do atletismo um bocado da história por trás, no foco no atletismo. O meu foco era mais nas pessoas que não conhecem os atletas. E por trás de cada atleta, lá está, estão grandes histórias, estão grandes feitos, e lá está, é preciso também trazê-los também para a ribalta, digamos assim, e dar a conhecer às pessoas que o atletismo tem excelentes valores, tem excelentes conquistas, mas por variedíssimas razões não estão, digamos, todos a ser falados ou referenciados para com que chegue a todo o público em geral. Felizmente, Felizmente falaste... Eu conseguia-te agora enumerar 5, 6 atletas de excelência de nível mundial que a grande maioria da população não conhece. E é isso que também estas organizações de massa têm que ajudar no fenómeno desportivo. E há pequenas coisas que podem ser feitas que se calhar não estão a ser feitas. E é isto que é importante também, como eu disse há pouco, para a geração que aí vem. Às vezes são pequenos pormenores que faziam toda a diferença, nem sequer é preciso grande envolvência ou grande investimento. Exatamente. Basta limar ali umas arestas para chegarmos lá. Hélio, e o trabalho, já falamos aqui também que há grandes valores a poder despontar no atletismo nacional, no meio fundo e não só. Achas que o trabalho está a ser desenvolvido ou está a vir à tona o talento desses atletas? Falaste também na chegada de novos treinadores ao panorama do atletismo nacional, que também impulsionaram, mas achas que está a ser bem desenvolvido o trabalho a nível nos escalões mais jovens? Porque realmente temos jovens com muito talento, que depois, por variedíssimas razões, custa muito ali entrar na fase, digamos que, do escalão principal, de séniores, isso assim, e a vingar nesse escalão. Achas que isso é o reflexo daquilo que vem de trás? E eu acho que na grande maioria dos casos, apesar que há certamente uma percentagem dos casos em que esse trabalho não está a ser bem feito, e aí a Federação, as associações regionais têm que intervir e formar treinadores, formar dirigentes, haver formações para os treinadores é muito importante, haver até formações para os dirigentes é muito importante. E há uma grande fatia que eu acho que está a ser bem feito. O trabalho dos clubes, das federações e das associações. O que é que faz falta? Vou voltar quase a dizer o mesmo, é apoiar estes jovens, porque eu não sou pai, mas um filho com 17, 18 anos, com muito potencial, com resultados de relevo, ainda com o treino numa fase precoce, ou seja, onde há uma grande margem de progressão, e se aos 17 anos está entre estar num clube onde tem uma ajuda de custo de 50 euros e com perspectivas de manter ou piorar, ou seguir um rumo académico, ou seguir para o mercado de trabalho, se calhar um pai, ou a grande maioria dos pais, até porque os portugueses não têm uma vida assim tão desafogada, ou necessitam que o filho vá trabalhar para ganhar autonomia, ou então que siga o seu rumo académico, porque os pais estão a investir nos estudos, ter o mais rapidamente possível sucesso
nessa vida académica para abraçar a sua carreira profissional. E é neste timing, neste exato momento, dos 17 para os 18, 18 para os 19, que as federações, os clubes, as próprias famílias têm de apoiar esses jovens. Ou seja, é um tempo muito curto que dita a continuação ao fim da carreira de um atleta. Exatamente. Às vezes são pequenos momentos, pequenos detalhes que fazem com que o atleta se ingre ou não. E aqui para o mundo do atletismo, e pegando também nesta pergunta, eu posso dizer que, felizmente, há muitos cabeçudos, digamos assim, que insistem ainda na formação de jovens e trabalham dando o seu tempo e às vezes até mais do que tempo, né, para poder apoiar futuros jovens. Exatamente. Exatamente, é mesmo isso. Hélio, olhando para trás e para o teu início de carreira, aqueles primeiros passos no atletismo, imaginavas chegar onde chegaste, a atleta de alta competição e viver a que viveste em torno do que o atletismo te deu? Aquele miudito, traquina e não sei o quê, que começava no atletismo porque nas redondezas não havia outro desporto, digamos assim, e que ficava perto da escola. Esse miúdo imaginava alguma vez poder chegar a atleta de alta competição? Imaginava. Sabes porquê? Isso. Sou um sonhador, pá. Claro que imaginava. Sempre imaginei isso. Imaginei muito mais acima. Ainda que um sonho. Um sonho. Foi sempre atrás do meu sonho. Nunca deixei que ninguém me dissesse que eu não era capaz. Até às vezes funciona ao contrário. Quando me dizem que eu não sou capaz, dá-me vontade, estimula-me a trabalhar ainda mais. E esse sonho de chegar a atleta de alta competição, de ter resultados de relevo, de lutar com os quenianos, de lutar com o Rui Silva, foi isso sempre que me estimulou. Nunca aconteceu, mas tentei e continuo a tentar. E pode ser que um dia aconteça. Exato. Só não consegue quem não tenta. Duvido que esteja algum atleta em casa e lhe venham pendurar a medalha de campeão olímpico mundial assim, sem ser por outras razões, mas lá está, é mesmo assim, é uma questão de tentar e de ir à luta para, lá está, como tu disseste, realizar os sonhos, e sejam eles quais forem, cada um tem os seus, todos devemos lutar por eles. Hélio, tínhamos muito mais que conversar, estamos a chegar ao fim. Realmente, o que é que significa o atletismo para ti? O atletismo para mim, pá, é a minha vida. Os meus melhores amigos conheci-os no atletismo. O pouco que tenho foi o atletismo que me deu. O pouco que conheço foi o atletismo que me deu essa oportunidade. O pouco que aprendi foi o atletismo que me ensinou. Ou seja, o atletismo para mim é quase o meu nome do meio. Foi o atletismo, só não me deu a minha família, mas porque já existia, mas de resto deu-me quase tudo. Se bem que agora que falei na família, se não fosse a minha família as coisas também seriam diferentes, porque desde sempre eles ganharam também algo de se entrosar também comigo e com o atletismo e perceberam-me sempre de uma forma muito positiva, e eles próprios também vivem o atletismo de uma forma muito, muito ativa e muito viva. Por isso o atletismo, se o atletismo fosse uma pessoa, não tenho dúvidas que já lhe tinha ligado a agradecer imenso. E a parte, lá está, de teres a sorte da tua família se envolver naquilo que tu decidiste e escolheste para a tua vida, né? Digamos assim, é realmente uma ajuda para um atleta. Ter aqueles que mais gostamos a apoiar-nos naquilo que sabemos fazer. E isto vai de encontro àquilo que tu se calhar estavas a querer dizer há pouco aos jovens, em que às vezes é preciso as famílias acreditarem tanto ou mais nos sonhos, digamos, dos jovens, para poder também encaminhá-los ou travá-los nos sonhos, se calhar, que são maiores que as pernas e que aos passos, né? Que também, infelizmente, do meu ponto de vista, uma grande fatia do abandono deve-se um pouco a isso, é ao sonhar demasiado alto e depois as coisas não são como assim, eu aí concordo e não concordo. Nós podemos sonhar alto, depois temos é que ter comportamentos para subir passo a passo.
passo a passo. Agora, claro, eu entendo o que estás a dizer. Exato. Ou seja, em parte chegamos os dois ao mesmo É, consenso, por outras palavras e por outros tipos de pensamentos. Lá está, é como partir para os 5.000, um partir mais depressa do que outro e chegarmos quase ao claro, mesmo tempo à linha da claro. meta. O que interessa é o tempo final e o resultado final e não a forma como se corre lá Exatamente, pelo meio. exatamente. Cada um tem a sua. Hélio, sendo tu um atleta de alta competição, a representar o Sporting Clube Portugal, a recuperar de uma lesão e com o foco ainda nos 5.000 metros, quem sabe 10.000 ou mais acima, quais são as dicas e conselhos que tu deixas para os praticantes de desporto na sua generalidade e seja a nível competitivo ou a nível popular, quais são as tuas palavras de Hélio Gomes, atleta do Sporting Clube Portugal? Assim, se me permites, dirijo-me mais concretamente para os teus, não sei se podes chamar assim, os teus alunos, atletas, Podes. ou seja, para as pessoas que estão inscritas nos centros nacionais de marcha e corrida. Primeiramente, é que o meu conselho principal é que confiem e sigam as indicações do vosso monitor. Se ainda não estão junto de um grupo destes, é bom que o procurem fazer, porque é bom termos a ajuda de uma pessoa que esteja dentro do meio, dentro da envolvência do que é a prática do atletismo e da marcha por si só. E depois é no fundo o resumo do que nós estamos aqui a falar há cerca de uma hora, que é termos os nossos objetivos. O nosso objetivo pode ser correr 1 quilómetro, pode ser perder 2 quilos, pode ser sentir-nos melhor, pode ser deixar um hábito que nós tínhamos que não era assim tão bom, mas o importante é nós termos um foco, nós termos um sonho, ter a ajuda de um profissional, fazer um check-up de saúde, um bom calçado e, sobretudo, divertirem-se e serem felizes na prática do desporto, neste caso, se puderem, pratiquem desporto, como eu costumo dizer, pratiquem desporto, mas se puderem que seja atletismo. Exato. Foram as palavras de Hélio Gomes, um atleta que já ficou à beirinha e a poucos centésimos de uma medalha internacional e de certeza absoluta que vai continuar a trilhar o seu caminho em busca desses e de outros sonhos que possam surgir. Hélio, só uma pequena pergunta aqui de umas coisas que eu li pelo caminho e gostava de te perguntar antes da despedida. Tu tens o sonho de participar nos Jogos Olímpicos, mas o teu sonho vai um pouco para além disso. Ou seja, tu tens o sonho de correr em sítios que, lá está, podem ser acolhidos por Jogos Olímpicos, mas nem sequer são Jogos Olímpicos. Quais é que são esses sonhos? Eu penso que tu ainda não realizaste, mas que talvez que sejas capaz de realizar, apesar de tu teres dito que poderia ser tão difícil ou mais do que participar nos Jogos Olímpicos. Quais é que são esses sonhos? Um desses sítios já em princípio poderá já não ser possível, porque a corrida já não se realiza, que era a Milha do Diabo. A Milha do Diabo foi a primeira versão destas corridas que houve recentemente de eliminação, ou seja, cerca de 16 voltas, 16 não, 8 voltas já à pista coberta, em pista coberta, a Milha do Diabo, e a cada volta o último seria eliminado. Desde miúdo vi essa corrida e queria estar naquela corrida. Nunca se proporcionou, infelizmente, nunca se sabe se no futuro não tenho a oportunidade de participar numa corrida dessas. E a outra corrida, estimo muito próximo de estar presente, mas depois também por uma mazela física, no ano de 2012, nesse ano do Campeonato da Europa, que é a milha da Quinta Avenida, em Nova Iorque. E é uma milha que eu acompanho todos os anos a ver a transmissão, e além disso, todas as milhas históricas ali dos anos 80, 90, eu já vi isso centenas de vezes nas plataformas digitais e vibro muito também com essa corrida. Mas agora que já sou um pouco mais velho, depois desse dia que fiz essas declarações salvo erro para a revista Atletismo, digo-te que primeiramente quero correr numa corrida dos Jogos Olímpicos e se não puder ser, que consiga correr pelo menos aqui nas ruas de Viana do Castelo e da minha terra, que é Barroselas, de uma forma feliz e saudável. Exato, e que estes momentos que atravessamos
passe o mais rápido possível para podermos voltar todos Exatamente. a uma normalidade, digamos assim, para poder voltar a ver-te correr nas pistas e nas estradas e onde forem esses teus sonhos, que nunca parem, e as pernas que te deixem sempre correr atrás deles, que é o mais importante de tudo. Hélio, obrigado por teres aceito o meu convite, por esta entrevista, Obrigado, pelos teus testemunhos, e também por assistires a este trabalho, digamos assim, de levar a história de atletas que no mundo do atletismo são valorizados, são conhecidos, mas que, digamos que no meio popular, a expressão não é tão significativa, e do meu ponto de vista deveria ser-lo tanto ou mais, porque, como eu disse aqui já em várias entrevistas, há atletas que trabalham tanto ou mais e não chegam a patamares, se calhar, do que outros, e devem ser valorizados pelo seu empenho e pela dedicação à modalidade, que lá está, que já muitas alegrias deu ao povo português, e espero que ainda dê mais, e que sejas tu também a contribuir com muitas delas. É aquilo que tenho para dizer. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. Pá, os meus parabéns por este tipo de iniciativas. Votos também de bons treinos, muita saúde para ti, para a tua equipa que te acompanha. Um forte abraço e certamente que voltamos a ver em breve aí num tartar perto de nós. Exato. Foram as palavras de Hélio Gomes. A vocês que estiveram a assistir, deixo um abraço de boa noite e até uma próxima. Obrigado.